Olá pessoal, eu sou Fabiano e vamos começar com a primeira videoaula de conteúdos do sexto ano a respeito do conjunto dos números naturais. Esse vai ser nosso primeiro tópico. Bom, antes de nós falarmos sobre o conjunto dos números naturais, vamos relembrar algumas coisas a respeito de conjunto. Ok? Então, o que seria conjunto? Conjunto é uma coleção ou grupo de objetos. E para representar os conjuntos, a gente utiliza as letras maiúsculas do nosso alfabeto. Certo? Então, aqui nós vamos dar dois exemplos de conjuntos aqui. O conjunto A e conjunto B. Então, letras maiúsculas do nosso alfabeto para representar conjuntos. Os conjuntos, nós vamos representar, uma das maneiras de se representar conjuntos entre chaves com a propriedade dos objetos, no caso, que fazem parte desse grupo ou dessa coleção. Uma propriedade. O que tem nesse conjunto A? Os alunos de sua sala de aula. Certo? Então aqui a gente tem a propriedade referente aos objetos que fazem parte do conjunto A. O conjunto B, as casas de uma rua, certo? Então, por exemplo, a gente tem uma rua com as casas dessa rua é que vão ser os objetos dessa coleção aqui, desse grupo que forma o conjunto B, certo? Outro conceito que a gente vai relembrar aqui é o que são esses objetos, né? Eles têm um nome especial. Quando a gente fala de conjunto, cada objeto que forma o conjunto, ele é chamado de elemento do conjunto, certo? Então, por exemplo, aqui, vamos voltar no exemplo A, o conjunto em que, no caso, os elementos vão ser o quê? Os alunos de sua sala de aula. Então, vamos dar exemplos de elementos desse conjunto. Você é um elemento do conjunto A, porque você é um aluno da sua sala de aula. O seu colega ou a sua colega que senta na cadeira ao seu lado na sala de aula, ou seja, que estuda com você na mesma sala, é outro elemento do mesmo conjunto. Então aqui a gente tem dois elementos de um mesmo conjunto. Você e seu colega ou sua colega. Bom, então agora nós vamos começar a construir o conjunto dos números naturais. Já falamos então o que é um conjunto, já falamos também sobre os elementos, e nós vamos usar os elementos de um conjunto para construir a ideia do conjunto dos números naturais, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Uma das maneiras de se representar um conjunto é através de um diagrama. Então, uma das maneiras que a gente viu antes é entre chaves com a propriedade dos elementos que formam aquele conjunto. A outra é através de um diagrama. O que é o diagrama? É uma linha fechada que não se cruza. E colocando os elementos do conjunto no seu interior, certo? Então vamos dar aqui alguns exemplos, certo? De como a gente faz essa representação através de diagrama. Então aí está. Aqui nós temos três conjuntos. Conjunto A. Aqui está uma linha fechada, certo? E aqui tem um pontinho, representando um elemento desse conjunto aqui. Esse conjunto A tem um elemento aqui. Aqui nós temos um outro conjunto, conjunto B. Tá? Aqui está o diagrama dele, uma linha fechada que não se cruza. E aqui dentro tem dois pontinhos representando dois elementos desse conjunto. No caso aqui a gente tem o
conjunto B com 2 elementos. E aqui a gente tem um terceiro conjunto, C, certo? Com o diagrama aqui, no caso representado por esse retângulo, é uma figura formada por uma linha fechada, né? E aqui dentro dele tem 3 pontinhos, representando então os elementos dele. Então aqui nós temos 3 elementos. Como é que nós vamos fazer para montar o conjunto dos números naturais, visto isso aí? A gente vai pegar alguns conjuntos através de diagramas e vamos contar a quantidade de elementos que tem dentro desses conjuntos. Então, vamos observar os diagramas e ver quantos elementos cada um desses conjuntos que tem aqui, eles têm. Aqui nós temos o conjunto A, conjunto B, C e D, certo? Então aqui, ó, conjunto A, tem algum elemento aqui dentro? Não, ele está vazio aqui, não tem nenhum elemento. Então, o conjunto A não tem elementos. Para representar a quantidade de elementos de um conjunto, a gente vai usar essa escrita aqui, ó. Um Nzinho, e aí, entre parênteses, o conjunto. Então, aqui, N, entre parênteses, A maiúsculo, quer dizer o seguinte, é o número de elementos do conjunto A. Como ele não tem elemento algum, a quantidade de elementos é 0. Bom, aqui uma observação, que esse tipo de conjunto ele recebe um nome especial, é conjunto vazio, certo? Então, sempre os conjuntos que não possuem elementos, que não tem elemento algum, ele é chamado de conjunto vazio, tá bom? É um nome especial que esse tipo de conjunto recebe. Vamos dar uma olhada no conjunto B. Conjunto B tem um elemento, certo? Que aqui estou usando, né, essa figura de uma bola de futebol. Então, ele tem um elemento. A gente vai escrever então isso aqui, ó. N, entre parênteses, o B maiúsculo, igual a 1. Quer dizer, o número de elementos do conjunto B é igual a 1. Conjuntos que têm apenas um elemento também têm um nome especial. Se chama conjunto unitário, certo? Bom, o conjunto C, quantos elementos tem? Tem 2 elementos. Então, a gente diz N de C, ou seja, o número de elementos do conjunto C é igual a 2. O conjunto D, quantos elementos tem? 3 elementos. Então, nós dizemos que o conjunto D tem 3 elementos. Número de elementos do conjunto D igual a 3. Observe que aqui a gente contou os elementos de cada um desses 4 conjuntos que eu coloquei aqui. Poderia ter colocado um quinto conjunto, conjunto E, com mais um elemento, pegando o D e colocando mais um. Certo? Então, a gente ia ter o número de elementos do conjunto E igual a 4. E assim por diante, sempre colocando mais um no anterior. Esses números que a gente está usando para contar os objetos, ou seja, os elementos de cada um desses conjuntos, eles são chamados então de números naturais. Então, o que seriam números naturais? São números utilizados para se contar objetos. Certo? Quando a gente não tem nenhum objeto de um conjunto, é representado pelo 0. Quando a gente tem um elemento só, é representado pelo número 1. Quando são 2 elementos, ou 2 objetos, pelo número 2. Quando são 3, pelo número 3. Quando forem 4, pelo número 4, e assim por diante, certo? A gente pode seguir esse processo infinitamente.
E então, com esses números, nós podemos formar um conjunto, certo? Então tá aqui, ó. Podemos, com os números que usamos para contar os elementos, formar um conjunto de números. Isto é, um conjunto numérico. Então, conjunto numérico é um conjunto de números. E aí está o nosso conjunto. Então, como é um conjunto, nós vamos representar os seus elementos dentro de chaves, certo? E enumerando eles, separando por vírgula. Então, 0, 1, 2, 3, e eu posso continuar, seguir aqui. É infinito. Então, eu represento assim. Eu não preciso colocar, né, seguir aqui, no caso, o conjunto. Simplesmente eu coloco esses 3 pontinhos, que é um sinal de pontuação, né, reticências, para indicar que segue esse mesmo raciocínio aqui. Ou seja, aqui eu tenho 1, depois eu tenho 2, depois 3, aí depois seria o 4, depois o 5 e assim por diante. Bom, esse conjunto numérico que a gente formou aqui, ele é então o conjunto dos números naturais, que a gente vai representar pela letra N, certo? Então, esse aqui é a representação do conjunto dos números naturais. Conjunto, né, letra maiúscula, e como é um conjunto especial, ele tem aqui no caso, essa perninha do N, ele é um pouquinho mais trabalhada, né, do que os outros traços aqui, certo? Existe outra anotação que eu já vi, que em vez de ser essa perninha aqui do N, esse traço diagonal aqui é que é a parte mais trabalhada. Então, teria um reforçozinho aqui, ok? Essa é a representação do conjunto dos números naturais. Então, ficaria assim, ó. O conjunto dos números naturais, o N, é igual ao conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ok? Bom, aí aqui eu coloquei, né, que podemos ver que esse conjunto não tem fim, pois com um número natural sempre podemos conseguir outro maior que ele e assim por diante. Quer dizer, eu não termino o conjunto aqui no 3. Né? Eu posso conseguir um outro número natural maior que ele, o 4, por exemplo. Né? E eu não posso terminar no 4, porque eu posso conseguir um outro número natural maior que ele, o 5, e assim por diante. Então, para representar isso, como a gente já falou ali, a gente usa as reticências, esses 3 pontinhos. Tá? Dizemos, então, que o conjunto dos números naturais ele é infinito. Ok? Então, ele segue e não tem um fim aqui. Bom, eu tinha apresentado uma maneira de construir o conjunto dos números naturais através da contagem de elementos de um conjunto, certo? A outra maneira que tem da gente construir o conjunto dos números naturais é o seguinte: a gente tem então o conjunto dos números naturais, a gente vai começar do 0, ok? Esse vai ser o primeiro elemento do conjunto, e aí a gente vai sempre acrescentar uma unidade. Então, 0. Se eu acrescentar uma unidade, vou ter o 1. Com mais uma unidade do 1, eu vou ter o 2. O 2 com mais uma unidade, vou ter o 3. O 3 mais 1, 4. Mais 1, 5. Mais 1, 6. E assim por diante. Certo? Então, essa é outra maneira da gente conseguir ter o conjunto dos números naturais. A gente começa com 0 e vai somando mais 1 a cada elemento que for surgindo a partir do 0. Então, agora a gente vai ver como é que a gente faz para dizer que um determinado número é natural usando símbolos matemáticos, ok? Bom, então a gente vai usar um símbolo que é esse E aqui,
ele é um E diferente, né? Que a gente chama esse símbolo de pertence, né? Seguido, então, do conjunto que a gente está trabalhando, que é o conjunto dos números naturais, certo? Pelo N. Então, para a gente dizer que um número é natural ou que faz parte do conjunto dos números naturais, a gente vai usar esse símbolo aqui, de pertence, seguido do conjunto dos números naturais, que é esse N aqui. Por exemplo, aqui a gente tem essa expressão aqui. A gente lê 7 pertence ao conjunto dos números naturais. Ou uma outra forma que é o que eu vou mostrar aqui para vocês também, isso aqui também pode ser lido como 7 é um número natural. Então, para a gente dizer assim, ó, que tal elemento do conjunto dos números naturais é um número natural, a gente utiliza o símbolo de pertence. Então, por exemplo, 2 pertence aos naturais. Então, por exemplo, 2 no lugar aqui do 7 ia ser a mesma coisa que eu afirmar que 2 é um número natural, certo? Assim que a gente representa, através de símbolos da matemática, esse fato, ok? Bom, próxima coisa que nós vamos ver são alguns subconjuntos do conjunto dos números naturais. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que ver é o que são subconjuntos, certo? Eu tenho aqui uma definição, que é a definição de subconjunto, tá? Que é a seguinte: se todos os elementos de um conjunto A forem elementos de um conjunto B, então nós dizemos que o conjunto A é subconjunto de B, certo? Então, se todos os elementos desse conjunto aqui forem elementos desse conjunto aqui, a gente diz que, no caso, esse primeiro, ele é um subconjunto do outro, certo? Bom, a gente representa esse fato através desse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui a gente lê está contido em. Então, A está contido em B, quer dizer, o conjunto A está contido em B, certo? Então, sempre que todos os elementos de um conjunto estiverem em um outro conjunto, ou forem elementos de outro conjunto, a gente pode escrever isso aqui. E aí a gente lê A está contido em B, ou A é subconjunto de B, tá? Vamos ver agora alguns exemplos de subconjuntos do conjunto dos números naturais. O primeiro subconjunto que a gente vai dar de exemplo é o próprio conjunto dos números naturais. Por quê? Porque todos os números do conjunto dos números naturais são números naturais, certo? Então, a gente diz então que o conjunto dos números naturais ele é um subconjunto dele mesmo, certo? Outro exemplo que nós podemos dar de subconjunto dos números naturais é o conjunto dos números naturais sem o zero, certo? A gente vai pegar aquele conjunto dos números naturais que a gente tem aqui, ó, e simplesmente vai tirar o zero, vai começar a partir do 1, ok? Então, esse conjunto ali tem uma representação especial, que é o conjunto dos números naturais com um asterisco aqui em cima, tá? Com esse sinalzinho aqui. Então, tá aí o nosso conjunto. É o mesmo conjunto dos números naturais, só que sem o zero. Então, está aí a representação, ó. N com um asterisco, o conjunto dos números naturais sem o zero, está contido no conjunto dos números naturais. Tá? Este aqui é um subconjunto deste. Outro exemplo de subconjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais pares. Ok? Então, tá aqui, ó, conjunto dos números naturais pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante.
né? Todos esses números que estão aqui, eles estão também dentro do conjunto dos números naturais, né? Então, todos os elementos desse conjunto dos números pares são elementos do conjunto dos números naturais. Então, a gente pode dizer que esse conjunto P está contido no conjunto dos números naturais, certo? Então, ele é um outro subconjunto dos números naturais. Tá? Um outro exemplo aqui, mais alguns exemplos. Tá? O conjunto dos números naturais maiores que 5. Então, por exemplo, aqui eu chamei esse conjunto de A. Tá? Então, entre chaves, qual é o primeiro elemento que vai aparecer aqui? Se é o conjunto dos números naturais maiores que 5, o primeiro número natural maior que 5 é 6. Então, o 6, depois o 7, o 8, o 9 e assim por diante. Todos os elementos desse conjunto são números naturais, ou seja, estão dentro do conjunto dos números naturais. Então, como todos eles estão também dentro do conjunto dos números naturais, a gente vai dizer então que o conjunto A está contido no conjunto dos números naturais, ou que A é subconjunto dos naturais. A, no caso, esse conjunto aqui. Tá? Outro exemplo, o conjunto dos números naturais ímpares menores que 10. Tá? Que aqui eu vou chamar de conjunto B. Entre chaves, então, os elementos. Qual o primeiro deles? É 1, porque é o primeiro número ímpar, certo? E ele é menor que 10. O segundo é o 3, o terceiro é o 5, depois o 7, depois o 9. O próximo número natural ímpar que viria aqui seria o 11, só que ele já não satisfaz essa propriedade. Então, o meu conjunto B é formado por esses 5 elementos aqui só, ok? Aqui nós temos um exemplo de um conjunto finito. Antes a gente viu apenas conjuntos infinitos, né? Bom, cada um desses elementos é elemento também do conjunto N, certo? Então, todos os elementos do conjunto B são elementos do conjunto dos números naturais, porque eles são naturais. Então, o conjunto B está contido nos naturais, ou B é subconjunto do conjunto dos naturais. Um outro exemplo, então, de subconjunto dos números naturais é o conjunto dos números naturais pares entre 6 e 15. Esse é um outro exemplo que eu estou dando, certo? Eu poderia dar mais outros exemplos. Então, por exemplo, esse conjunto é formado pelo 8, 10, 12 e 14. São os números pares que estão entre o 6 e o 15. O primeiro número par que tem depois do 6 é o 8. Então, por isso que eu comecei com ele. Tá? E o último aqui é o 14. O próximo aqui par seria o 16, só que aí já estaria fora desse intervalinho aqui entre o 6 e o 15. Certo? Então, aqui a gente diz que o conjunto C é subconjunto dos números naturais. Ele está contido no conjunto dos números naturais. Por quê? Porque todos os elementos do conjunto C são números naturais. São elementos também do conjunto E. Depois de vermos, então, a respeito do conjunto dos números naturais e dos seus subconjuntos, certo? A gente vai ver uma representação do conjunto dos números naturais através da reta numérica. Okay? Então, a gente pode representar o conjunto dos números naturais através de uma reta numerada, certo? Que a gente vai construir da seguinte forma. O primeiro passo é pegar uma régua e traçar uma reta. Ok? Então, esse vai ser o nosso primeiro passo. Para ficar tudo muito bonitinho, a gente vai fazer o quê? Pegar e fazer com régua. Nada de fazer à mão livre, certo? Bom, o que nós vamos fazer depois? A gente vai pegar nessa reta que a gente desenhou e vamos marcar um ponto nessa reta na esquerda, à esquerda, ok? Esse ponto será a origem onde a gente vai marcar
o zero. Vai ser o ponto que vai representar o número zero. Certo? Então, aí está a nossa reta com um pontinho aqui à esquerda, tá? Na reta que vai representar o zero. Aí depois o que nós vamos fazer para colocar os outros números naturais? A gente já tem o zero. O próximo passo, então, para marcar os outros números naturais, é escolher uma medida, ok? Que aqui eu coloquei, por exemplo, 1 centímetro, mas poderia ser, por exemplo, meio centímetro, tá? Eu escolhi aqui 1 centímetro. E sempre com essa distância, marcamos a partir do ponto zero os pontos dos demais números naturais. Tá? Então, aí está. Aqui vai ser, então, o zero que a gente já tinha. Para marcar o ponto que representa o número 1, a gente, então, pega essa distância aqui, digamos que seja 1 centímetro, tá? E marca o pontinho e o número 1 embaixo. Para o número 2, o que a gente vai fazer? A mesma distância. Então, se daqui até aqui eu usei 1 centímetro, daqui até o próximo ponto, para cá, para a direita, eu marcar, também tem que ter 1 centímetro. Certo? Então, aí eu vou ter o ponto que representa o número 2. Para marcar o do número 3, eu vou, a partir daqui, de onde está o número 2, usar a mesma distância que eu usei daqui até aqui e daqui até aqui, eu vou marcar o ponto que representa o número 3. E assim por diante. A mesma distância, vou ter o ponto do número 4, a mesma distância, o ponto do número 5, a mesma distância, o ponto do número 6, e assim por diante. Certo? Tá? Então, aqui eu coloquei, ó, colocamos uma seta na direita para indicar que a reta não tem fim nesse sentido. Isso significa que o conjunto dos números naturais segue infinitamente. Ou, em termos aqui do desenho, que a reta segue infinitamente. E aí está, então, a reta numérica dos números naturais. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos que eu fiz aqui de exercício sobre números naturais. Aqui é sobre subconjuntos, ok? Escreva, nomeando os elementos, os seguintes subconjuntos dos números naturais. Então, primeiro, aqui está, ó, conjunto A, então, entre chaves, os números naturais ímpares entre 3 e 16. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou escrever, então, conjunto A igual, e aí entre as chaves eu vou colocar. Qual é o primeiro número ímpar que tem entre o 3 e o 16? Aqui, ó, quando eu falo entre, eu estou tirando fora o 3 e o 16. É só o que está entre eles. Se eu dissesse assim, entre o 3, inclusive, e o 16... aí o 3 entraria, ok? Mas nesse caso aqui, ele não vai entrar. Então, qual é o primeiro número natural ímpar que tem depois do 3? É o 5. Então, tá aqui, ó, o primeiro elemento é o 5, depois vem o 7, o 9, o 11, o 13, o 15. O próximo número natural ímpar já vai sair fora dessa propriedade aqui. Por quê? Porque seria o 17, e o 17 não está entre o 3 e o 16. Então, terminou o nosso conjunto aqui. Esse aqui é um conjunto finito, certo? Tem um número finito de elementos. Bom, e aí aqui então está um outro exercício. Na verdade, é para fazer a mesma coisa, né? Só um outro item. Onde o conjunto B é o conjunto, aqui está uma outra maneira em que um conjunto pode ter as suas propriedades colocadas, tá? Quando aparecer dessa forma, quer dizer o seguinte, que é um conjunto de números naturais em que
esses números naturais são maiores que 6 e menores ou igual a 47, certo? Então, aqui é o conjunto dos números naturais, tais que esse traço vertical aqui a gente lê tal que esses números naturais são maiores que 6 e menores ou igual a 47. Ou seja, em outras palavras, esse conjunto aqui é formado pelos números naturais que estão entre o 6 e o 47. E nesse caso, o 47 está incluído, certo? Por quê? Porque aqui eu apareço com um sinalzinho de menor ou igual. Quando tem esse sinal do menor com esse tracinho embaixo, quer dizer menor ou igual, ok? Então, ele pode ser igual a 47. Então, o 47 vai entrar. Bom, então vamos colocar. Tá aqui. Qual é o primeiro número que está entre o 6 e o 47? É o 7. Depois o 8. Depois o 9. E assim por diante. Aqui eu coloquei os 5 primeiros, tá? Por que eu não segui aqui? Porque eu teria que colocar todos os números naturais do 7 até o 47. E nesse caso aqui, ia ficar um conjunto muito grande. Então, a gente apenas coloca alguns elementos, de maneira que a gente consegue ver o que está acontecendo de um para o outro. Então, aqui, ó, do 7 para 8, depois do 8 para 9, o 9 para 10, está sempre aumentando 1, né? Depois para o 11, o próximo seria o 12, depois o 13. Para eu não precisar colocar todos os números, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma vírgula, as reticências, tá? Os 3 pontinhos, aí vírgula, e aí eu continuo lá perto de onde eu quero chegar, que é no 47. O 47 vai entrar porque, como a gente já falou, aqui é menor ou igual, quer dizer, o 47 entra nesse caso aqui. Então, por exemplo, eu peguei os 3 últimos números desse conjunto, o 45, depois o 46 e depois o 47. Então, está aí o conjunto, ok? Vamos para um último exercício aqui, esse sobre a reta numérica, tá? Que é para representar na reta numérica o seguinte subconjunto dos números naturais. O conjunto A, formado pelos elementos 1, 3, 5 e 6. Então, como é que eu vou fazer? Traço a reta, certo? Com a régua. Próximo passo, estabelecer aonde vai ficar o zero. Então, aqui na esquerda, eu vou colocar, nesse caso, um tracinho. Eu não vou colocar um ponto, já vou explicar por quê. Eu vou colocar um tracinho com o número 0. Apesar do 0 não estar aqui nesse conjunto, por isso que eu não coloco um pontinho aqui em cima do traço, eu vou colocar o número 0 aqui. Por quê? Para indicar que aqui é a origem, aqui é onde eu estou começando a contar, no caso, os espaços para colocar os números, né? Na reta numérica. Então, aqui é a origem, o 0 vai aparecer, certo? Só não coloco o pontinho aqui, por quê? Porque o 0 não faz parte desse conjunto aqui, tá? Só vou colocar o pontinho aonde tá o ponto que representa esses números na reta, ok? Então, aqui eu escolho uma medida, né? Digamos aqui 1 centímetro. Então, daqui até aqui tem 1 centímetro. Daqui dessa marcação até essa outra aqui também é 1 centímetro. Daqui até aqui também é 1 centímetro. Daqui até aqui 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Por exemplo, fazendo com 1 centímetro, tá? Se for meio centímetro daqui até aqui, então daqui até aqui tem que ter meio, daqui até aqui tem que ter meio e assim por diante. Bom, então, depois de ter escolhido então o ponto 0, né, a origem, a gente vai marcar os pontos que representam esses números na reta, certo? Então, o ponto 1, onde é que vai estar? Vai estar logo em seguida do 0,
ok? Então aqui eu vou marcar onde a posição do 1, eu vou colocar um pontinho e vou escrever 1 embaixo, certo? Qual é o próximo elemento nesse conjunto? É o 3. Onde que eu vou colocar o 3? Eu não vou colocar aqui. Por quê? Porque aqui não é o lugar do 3 na reta numérica. Aqui é o lugar do 2. Só que eu não vou escrever 2, por quê? Porque aqui o 2 ele não pertence ao conjunto que eu quero representar. Então, eu simplesmente deixo a marquinha aqui, né, esse tracinho, como eu fiz aqui no 0, tá? Só que aqui eu não vou escrever o 2, certo? Eu só vou escrever o 0 aqui, porque ele é a origem da minha reta, certo? Aí depois o que eu vou fazer? Para marcar o 3, ele vai estar depois dessa marca aqui, porque ele é o seguinte do 2 no conjunto dos números naturais. Ele é o que a gente chama de sucessor do 2, né? Então, ele vem depois. Então, aqui, no lugar do número 3, eu vou escrever, então, o 3 e vou fazer o pontinho aqui, ok? Qual é o próximo número que tem aqui nesse conjunto? O próximo elemento é o 5, tá? Então, da mesma forma, eu não vou escrever o 5 aqui, porque aqui não é o lugar do 5, tá? Aqui é o lugar do 4. Então, simplesmente eu deixo indicado aqui o lugar do 4, sem escrever nada embaixo. E vou, aqui no outro, escrever o 5, tá? E fazer o pontinho aqui, ok? O próximo elemento qual é? É o 6. O 6 aonde que fica? Fica depois do 5, certo? Ele é o sucessor do 5, né? É o que vem depois do 5. Então, aqui é a posição dele. Eu vou escrever o 6 e vou fazer o pontinho ali, certo? Todos os números aqui desse conjunto já estão representados? Já. Então, podemos terminar de fazer as marcações aqui. Se eu quiser fazer, a partir do 6, mais uma marcaçãozinha aqui, com 1 centímetro, para o 7, eu posso fazer, não tem problema nenhum, tá? Mas o importante é que eu já fiz aqui o que eu tinha que fazer, ok? Então, aí eu só vou, para terminar, colocar uma flechinha aqui na direita, né, nessa extremidade da direita aqui dessa reta que eu desenhei, para indicar que a reta segue e que o conjunto dos números naturais segue, certo? Bom, então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do trabalho e espero vocês para a próxima, certo? Então, até lá!